teremos então uma retomada de associação de resistores para vocês, né? No módulo 4 do nosso caderno 1. A associação de resistores são vários resistores de resistências pré-determinadas associados, ligados juntos. Então a primeira associação é uma associação tipo série. Vamos lembrar que é uma série? Um resistor ligado na sequência do outro, sobrando esses dois pontos livres para a gente ligar a diferença de potencial de um gerador aqui conectado, uma DDP em volts. Ou seja, qual a característica principal da associação do tipo série? A corrente fornecida pelo gerador, ela vai ter um caminho só, que é passar por todos os resistores, então ela vai permanecer constante. Então uma das principais características do circuito série é manter essa corrente constante, CTE, abreviando a palavra constante aqui, pessoal, já que o gerador não enxerga os três resistores de resistências R1, R2 e R3 separados. Ele enxerga como se fosse um equivalente dos três. Olha lá, ele enxerga como se fosse um total dos três. Então, se essa corrente percorre esse, juntando todo mundo, essa corrente é a mesma de A até B. Né? Então, o que a gente tem de A até B no resistor equivalente? Uma diferença de potencial que é a mesma lá de cima. Então, aqui a gente pode aplicar a primeira lei de Ohms, que seria URI. Mas em qual resistor? No resistor equivalente da série E. Então o que a gente fez? Né? A gente fez o resistor da série, a corrente e a DDP. Agora vejam bem, o que acontece na primeira lei de Ohms? Já que U é igual a RI. Se eu tenho esse I e se eu tenho esse R1, se eu multiplicar R1 vezes I, eu estaria fazendo um URI. Um URI, mas só aqui, que seria a DDP do resistor de número 1, aqui é a mesma coisa, a DDP do resistor de número 2 e a DDP do resistor de número 3. O que significa cada DDP dessa? Não significa cada gerador. Significa uma parte da DDP total que vai ficar em cada resistor, ou seja, o que cada resistor recebe de DDP no circuito série. Então o circuito série é aquele em que você mantém a corrente constante e divide a DDP total em DDPs parciais. Então eu posso dizer que esse U total é a soma dessas DDPs parciais. E quanto vale cada DDP parcial dessa aqui? A lei de Ohms, pessoal. Só aplicar a lei de Ohms em cada um. Então, por exemplo, no primeiro resistor, R1 vezes I. No segundo resistor, R2 vezes I. No terceiro resistor, R3 vezes I. Então, se nós substituirmos cada DDP no seu respectivo lugar aqui em cima, então a gente vai pegar o valor dessa primeira DDP, que é a total, que está aqui no resistor total. Substituir aqui. Substituir o 1, substituir o 2, substituir o 3. Como fica isso? Então vamos lá, vamos diferenciar aqui. O nosso U total seria RS vezes I, R1 vezes I, mais R2 vezes I, mais R3 vezes I. Aqui, ó, RSI, R1I, R2I, R3I. Colocando aqui nessa soma o I em evidência e cortando com esse I, a gente chega na terceira e última característica de um circuito série. O resistor equivalente tem uma resistência que é a soma das três resistências da série, ou da quarta, ou da quinta, ou só de duas, dependendo do tanto que você tiver. A soma de todos os resistores. Então, como é que a gente faz para obter a resolução de um exercício sério? Primeira coisa, você mantém um I constante até o fim. Divide as DDPs em DDPs parciais. Ah, mas eu não sei o valor. Simboliza. Depois você soma os resistores, as resistências dos resistores R1, R2 e R3, coloca o equivalente.
tá? Que é a soma. Coloca a soma aqui, aplica DDP, você vai achar esse I. Achando esse I, você pode voltar em cada resistor achando a DDP de cada um. Aí, para terminar, você pode fazer a potência. I vezes U, I vezes U, I vezes U. Correto? Então tá aí o circuito do tipo série. O nosso segundo tipo de circuito é um circuito paralelo. Isto é, os terminais dos resistores 1, 2 e 3 de resistências R1, R2 e R3, eles estão ligados todos no mesmo ponto A do gerador, pelo seu lado esquerdo, e pelo seu lado direito, pelo mesmo fio, todos ligados no ponto B. Ou seja, é um paralelo, como se fosse um varalzinho, ou seja, como se fosse uma camisa pendurada com dois prendedores nessa DDP. Olha, a gente diz que essa DDP está entre A e B. Então vamos lembrar que a primeira característica que a gente vai escrever de um circuito do tipo paralelo é lembrar que se todos os resistores estão ligados entre A e B, agora a nossa constante é a DDP. Então se eu calcular a DDP em qualquer um desses resistores, todos eles terão essa mesma DDP, olha, pois todos estão ligados entre os pontos A e B do gerador, então todos recebem a mesma DDP. Por exemplo, é um circuito típico de tomadas na tua casa. Se todas as tomadas da tua casa são de 127 volts, todas as tomadas estão ligadas em paralelos. Então, o circuito residencial é um paralelo, um típico paralelo. Aí a DDP é constante, então essa é a primeira característica que eu quero anotar para você. Se essa DDP é uma constante, vamos lá, vamos ver a corrente elétrica agora. Olha o que vai acontecer com a corrente elétrica. Ela vai sair do gerador, ela entra no ponto A do circuito e ela vai se dividir em três caminhos. Numa corrente que passa pelo resistor de resistência R3, a corrente que passa no resistor 2 e a corrente que passa no resistor 1. Portanto, lá no série a gente dividia a DDP, agora a gente divide a corrente. Então a gente soma as correntes parciais para uma corrente total no resistor equivalente. Cadê o resistor equivalente? Juntando esses três resistores. Então, o que a gente vê no resistor equivalente? A gente vê um paralelo, dessa forma, olha. Resistor equivalente é um RP. A união das três correntes elétricas, formando uma corrente só, agora, já que eu juntei, ó, I1 mais I2 mais I3 num único resistor, e mantive a DDP. Como nós estamos agora mantendo essa DDP, ela é a constante, nós vamos ter que calcular cada corrente dessa. Então, o que a gente poderia fazer aqui do lado, já calcular para vocês? Ó, U é igual a RI. Então, I, passo R aqui dividindo, U sobre R. Mas que R é esse? O paralelo. Então, a corrente elétrica é a DDP dividido pela resistência do resistor paralelo. Então, quem é o I1? Da mesma forma, U sobre R1. Já que I é igual a U sobre R. Então aqui fica quem? U dividido por R1. E aqui? U dividido pelo R3. E aqui? U dividido pelo R2. Então o que a gente pode fazer agora é essa corrente aqui, que era U sobre RP, igual, ó, I, U sobre RP. Agora cada I, ó, U sobre R1 mais U sobre R2 mais U sobre R3. Quem que é a nossa constante? U. Posso dividir todo mundo. Aí a gente chega numa equação para calcularmos a resistência do resistor paralelo. Já que a gente dividiu todos os U's, fica 1. 1 sobre R1 mais 1 sobre o R2 mais 1 sobre o R3. Então olha a característica do paralelo, completamente contrária à do série. Lá no série o I era constante, aqui o U é constante.
Lá a gente somava os U's, aqui a gente soma os I's. Lá a gente somava os resistores com as suas resistências diretas, R1 mais R2 mais R3. Aqui a gente soma os inversos, formando frações para achar o RP. Correto? Um circuito misto quando a gente tem uma mistura de série com paralelo. Então, o nosso primeiro tipo de circuito poderia ser um resistor R1, por exemplo, de 2 ohms, e logo em seguida dois resistores, um de 4 e um de 12, por exemplo, entre A e B. Se nós fizermos a passagem da corrente elétrica, a gente vai ver que essa corrente nesse circuito ela não se mantém constante. Ó. Se uma corrente passar aqui, saindo do ponto A, vocês podem imaginar a corrente sempre saindo do ponto A, que é o gerador, aqui ela vai se dividir em duas, olha, na I1 e na I2. Então, portanto, a gente não tem nenhuma corrente igual. No resistor 2 é 1, no resistor de 4 é 1, é o I1, e no resistor de 12 é o I2. Então as correntes têm valores diferentes. Então nós não podemos fazer série de ninguém. Então está na cara que a gente tem que fazer esse paralelo aqui primeiro. Nós vamos ter que obter esse R do paralelo. Então no paralelo a gente soma os inversos. 1 sobre 4 mais 1 sobre 12. Aqui nós vamos ter que tirar o MMC para fazer a soma dessas frações, que é 12. E fazer esse 12 na divisão dos denominadores. 12 por 4 dá 3, vezes 1, 3, mais 12 por 12 dá 1, vezes 1, 1. Essa soma dá 4. Aí você multiplica em cruz para achar o RP. 4RP igual a 12, esse RP igual a 3. Deixa essa continha aqui do lado para quando vocês estiverem resolvendo uma questão aberta, o examinador ver que você resolveu esse paralelo. Então agora a gente já fez um paralelo, juntou dois resistores, portanto, moçada, não pula essa etapa. Constrói o circuito que você obteve. Ah, mas não dá para fazer direto? Eu já sei que aqui é 3. Gente, não faça isso. Isso é um memorial de resolução de vocês. Você está mostrando que esse R do paralelo é 3, que você juntou aqui os dois na frente do 2. Agora você chega num série, então faça o desenho sequencial, tá? Nunca pule nenhuma etapa, tá? Não sejam preguiçosos. Esse resistor da série, como é que a gente faz? Agora em série, a corrente passa a ser única, você passa a somar os dois resistores, eu teria uma resistência da série igual a 5 ohms. Bom, vamos lá. Se ele tivesse falado da corrente, quando você juntou esses dois resistores, você juntou o I1 mais o I2, que ele tinha se dividido. Então, por isso, olha lá no circuito série, olha como a gente mostra que a corrente passa a ser constante agora. I1 mais I2 passa a ser I. Inclusive aqui passa a ser I. Tá? Olha só. Ah, mas ele aplica uma DDP aqui. Aí beleza, aí você vai fazendo URI para todo mundo. Tá bom? Então esse é um tipo de circuito misto. Ah, quando eu calcular essa DDP aqui, ó, fazendo esse R vezes I, é a mesma DDP aqui e aqui. Por quê? Porque eles estão em paralelo. No paralelo você mantém o mesmo U. Então você calcula o U desse paralelo e leva o mesmo U para esses dois valores, calculando o I1 e o I2. Um outro tipo de circuito misto, e último tipo, é quando ele coloca uma série aqui em cima para você fazer primeiro, ó. Ah, mas por que você tem que fazer essa série primeiro? Você não pode fazer nenhum paralelo do R1, do R2 e do R3. Por quê? Porque a corrente, quando ela divide, você tem sempre que imaginar uma corrente entrando. Porque ela vem do gerador, essa quantidade de carga em movimento. Quando ela se divide, ela vai se dividir aqui, ó, no I1 e no I2, porque as passagens por resistência elétrica são diferentes. Então, onde a resistência for maior, a corrente vai ser menor. Onde a resistência for menor, a passagem de elétrons é mais fácil, a corrente vai ser maior. Então, portanto, eu não tenho DDP igual aqui, porque, olha só, essa corrente é o I1 também dessa série. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer essa série, nós vamos ter aqui por cima um resistor equivalente da série,
E aqui por baixo o R3 até B. Olha como fica o nosso circuito agora. Aí você vai fazer esse paralelo para finalizar. Então você vai encontrar entre A e B um resistor paralelo que tem uma resistência RP. Como finalizar? Como você fez o RS aqui em cima, que seria o R1 mais o R2, então você vai ter o valor do RS. Aí aqui embaixo você faz que esse RP é igual a 1 sobre o R3 mais 1 sobre esse RS aqui, já que você está fazendo um paralelo desses dois. E esse RS quem era? O R1 mais o R2. Aí vocês vão encontrar o paralelo. Então por isso que a gente tem que fazer por etapa. Enxerga primeiro, tem série primeiro, faz série primeiro. Tem paralelo primeiro, faz paralelo primeiro. Correto? O que é um curto-circuito? O nome está dizendo um circuito mais curto. Um curto-circuito consiste em você, por exemplo, criar uma facilidade para a corrente elétrica. Aqui, por exemplo, se fosse assim, os dois estariam em série. Mas se nós ligarmos um pedaço de fio aqui, o que nós estaríamos fazendo? Nós estaríamos pegando esse ponto ligado no ar por um mesmo fio até aqui, ó. Então todo mundo por esse fio ainda continua ponto A, não tem resistor de resistência nenhuma. Então isso é ponto A, isso é ponto A, ponto A, isso é ponto A. Olha esse resistor R1. Esse resistor R1 agora está ligado de A até A. Como ele está ligado ao mesmo ponto, nós temos uma DDP aqui, ó, igual a zero. Não há mais diferença de potencial, já que o ponto A está ligado por esse fio até aqui. Então se aqui é 50 volts, aqui é 50 volts, aqui é 50 volts, 50 volts, 50 volts, não tem DDP. Se não tem DDP, na hora de fazer U igual a RI aqui, U é zero, o R não é, então o I é zero. R1 vezes I, zero de DDP. Essa corrente passa toda por aqui, ó. Então nós dizemos que o circuito ficou mais curto, porque sobrou apenas o resistor R2 ligados entre A e B, na diferença de potencial. Então a gente faz um X no R1. Ah, mas a gente precisa fazer tudo isso, essa explicação? Não. Só você perceber que todos os resistores que estejam ligados aos mesmos pontos, ele está em curto. Faça um X que você vai ter o R equivalente, no caso aqui, o R2. Olha esse exemplo bem claro, ó. Um R1, um R2, um R3, um R4. A corrente que vem aqui vai se dividir em duas. Nessa que passa aqui por cima e nessa que passa aqui por baixo, ó. A que está passando por baixo está passando nesses dois. Essa aqui, por exemplo, é o I2, então aqui também é o I2. Esses dois aqui estão em série. Mas se nós ligarmos aqui por um fio, olha o que acontece. Esse ponto aqui é o B. Como isso aqui ainda é o mesmo fio, olha, esse é o B. Como isso aqui ainda é o mesmo fio, ele continua ainda B. Olha o resistor R4 ligado entre B e B. Então ele está em curto, está ligado aos mesmos pontos. Então o que sobrou? Sobrou esse R1. Esse R2 e esse R3 agora, eles estão em paralelo. Nossa, que dificuldade de ver esse paralelo. Então é só você perceber o seguinte, que eu falo que a regra do varalzinho. Saindo do ponto A, você já tem quem? O R1. Chegou aqui, ó. Quem está ligado daqui até o B? O R2. Como esse resistor 3 aqui está na vertical, o varalzinho a gente coloca na horizontal. Mas esse resistor 3 está ligado aqui entre os dois, ó, nesse ponto, que é esse. Ó. Então o que a gente faz? Ele está ligado desse ponto até o B. Então eu posso fazer isso, ó, sair desse ponto e ligá-lo até o B. Então quando a gente tem um circuito que tem um emaranhado dos resistores, a gente vai percorrendo o circuito e ligando todo mundo na horizontal. Você pega e vira esse resistor 3 para a horizontal para que ele seja conectado ao B, olha aqui, ó.
Então o que caiu agora? Naquele primeiro exercício de circuito misto, faça esse paralelo primeiro, o resultado desse paralelo insere com o R1. Olha o R4 em curto. Então por isso que quando tiver um fio aí meio trançado no meio, corre o ponto para saber quem estaria ligado aos mesmos pontos, você mete um curto-circuito aí, beleza? Bom pessoal, nós vamos fazer alguns exercícios aqui, eu vou fazer 3 com vocês, porque logo a gente, depois do intervalo, entra numa aula online, né? Então presta atenção, nós temos na associação da figura uma associação em que os pontos A e B, ele não colocou, mas eles estão aqui, ó, A e B, que são os dois terminais livres da associação, recebem uma diferença de potencial de 120 volts. Veja bem, 120 volts não está ligado só no R1, só no R2, só no R3. 120 volts estão sendo ligados nos três ao mesmo tempo. Então, pessoal, esse 120 volts representa a presença do gerador. É um gerador, uma bateria, uma tomada ligada nos três. Então, a corrente elétrica, ela entra pelo ponto A, passa pelo resistor 1, pelo resistor 2, pelo resistor 3, porque é um caminho único. Se um elétron parar, gente, todos os elétrons que vêm atrás param, porque corrente elétrica é movimento de elétrons de átomo para átomo. Então essa é a característica de um circuito série. Olha os três em série. Ele pede a DDP num dos resistores. Qual a diferença de potencial? Me parece que é R3. No meu enunciado eu não estou conseguindo ler. Mas como eu não estou conseguindo ler, eu vou calcular nos três. Então a primeira coisa que eu vou enxergar, a associação. Pessoal, a primeira coisa que vocês têm que fazer, não tenham preguiça. Desenhem entre A e B todos os resistores associados em um só. Um equivalente, que eu chamo de R equivalente, que para nós aqui é um RS, um R da série. Na série é só somar 10 mais 20 e mais 30. Então eu vou ter um resistor de resistência equivalente de 60 ohms. E o que a gente tem aqui? Os 120 volts, a DDP de 120, ligada nesse resistor equivalente. E essa corrente. No circuito série a gente mantém a corrente constante. Lógico, eu juntei os três em um só. A corrente é a mesma até o fim na série. Aqui eu posso aplicar a primeira lei de Ohms. URI. U igual a RI. Mas que R que eu vou usar? Eu vou usar esse R da série. Com certeza, ele é o resistor sozinho para eu aplicar o URI. Então eu vou ter que usar 60. A DDP em volts que eu tenho é 120. Eu vou calcular essa corrente que é 2 amperes. Olha como fica tranquilo agora. Agora a gente volta, por isso que eu falo, gente. Desenha tudo. Agora a gente volta e acha a DDP de cada resistor. Eu estou tentando enxergar no texto meu aqui, que está bem embaçado, o 1, o 2 e o 3. Me parece que é a DDP 3 que ele quer. Mas eu vou calcular todas, olha, para vocês não terem problema. O 1 seria a DDP do resistor 1. Mas por quê? Porque esse R1, que é um resistor vezes I, eu faço URI aqui, eu posso fazer URI aqui, e eu posso fazer URI aqui. Então eu vou calcular cada DDP dessa. U igual a RI. O I, pessoal, é o mesmo em todo mundo. Então por isso eu vou usar um I só que aqui eu vou jogar R1 para a DDP1. Então como ficaria? 10 vezes esse I. Como esse I a gente já achou ele no total, porque ele é constante ao fim, porque é série, eu vou jogar 2. Eu tenho 20 volts no resistor 1. No resistor 2, eu vou calcular o U2 como sendo R2 vezes I. O meu U2 vai ser o R2, que agora é 20, vezes o I, que é 2. Então nós teremos 40 volts. E por último, nós vamos calcular o U3, que é o R3 vezes o I.
o R3 é 30, o I é 2. Então eu terei 60 volts. Uma dessas aqui é a resposta. Se ele pedir no R3, vocês vão marcar a alternativa de 60 volts. Se ele pedir no resistor 2, vocês vão marcar a alternativa de 40 volts. Se ele pedir no resistor 1, vocês vão marcar a alternativa de 20 volts. Correto, pessoal? Agora presta atenção. Quanto é a DDP total? 120 volts. Olha como funciona o circuito sério. Ele manteve a corrente, ele dividiu a DDP total, só que não divide igual. O resistor maior, ele vai multiplicar a corrente, então a DDP vai ser maior. Aqui é quanto? 20. Aqui é quanto? 40. Aqui é quanto? 60. Soma tudo. 20, 40 e 60. Ou seja, essas 3 DDPs somadas vão me dar a DDP total. Então, por isso que é na proporção dos resistores que a gente divide a DDP no circuito sério. Olha lá, 20 com 40, 60, com 60, 120. Beleza? Por isso que a gente tem que construir, moçada. Constrói esse primeiro circuito, tá? Identifica tudo. É URI. O que é URI? URI. Você tem que desenhar essas 3 grandezas. URI. Então, turma, eu desenho o U de cada resistor, o I passando em cada resistor da série e a resistência. E vai até o fim fazendo URI no resistor equivalente e volta com o mesmo valor de I. Outra novidade da aula passada, eu tenho esse U, 20. Eu tenho esse I, 2. Se eu fizer π U vezes I, eu calculo a potência. Ótimo. U vezes I, eu calculo a potência em cada resistor. Você quer ver? Ó, a corrente aqui é 2 amperes. U é 120. A hora que eu fizer π, vai dar 240 watts. Guarda aí, 240 watts. Passa π aqui. U é 20. O I é 2. 40 watts. U é 40. Vezes o I que é 2, 80 watts. Então a gente tinha 40 watts do primeiro, 80 watts do segundo e o último. O último é 60 volts e o I é 2. Se eu fizer π, 120 watts. Se eu somar tudo, 40 com 80, 120. Com 120, 240. 240 era a potência total. Beleza, turma? Então tem que cercar o circuito de todos os lados aí. É que ele não pediu isso, mas um exercício mais completo, ele vai até o cálculo de potência. Pessoal, o próximo exercício é um exercício da FUVEST, em que ele põe uma associação de resistores, onde ele coloca 3 correntes elétricas, 3 resistores. Ele pede qual é o valor do R e qual é o valor do I. Essa corrente que está passando aqui é uma corrente de 4 amperes. Essa corrente que está descendo aqui é uma corrente de 16 amperes. Essa aqui eu não sei qual é. Qual é a característica típica de um paralelo? A característica típica de um paralelo é manter a DDP constante. Se essa DDP ela é uma constante, né, a gente vai usar a mesma DDP entre A e B para todo mundo, ou seja, ao contrário do série. No série você mantém o I e divide o U. No paralelo você vai manter o U porque todo mundo está ligado aos mesmos pontos, como se fosse um T de uma tomada. Ou seja, um T tem 3 entradas, de cima, de baixo e do meio. Então eu ligaria esse resistor na de cima, esse no meio e tal, mas não precisa disso. Aqui já está esquematizado que todos estão ligados entre A e B, então eles vão ter a mesma DDP. A quantidade de volts é o mesmo. Como ele pediu o valor do I e do R, eu não tenho como fazer RI igual a U aqui, ó, URI. Por quê? Porque eu não tenho U, não tenho R, só tenho I. Aqui eu não tenho I e não tenho U. Então se eu fizer RI, eu não vou ter o valor desse U. E aqui eu consigo fazer, porque eu tenho R e eu tenho I. Então se eu começar por aqui, aplicando a primeira lei de Ohms, URI, eu já tenho o valor do R, que é 20, e o valor do I, que é 4. Então eu tenho um U valendo 80 volts. Então se eu achei essa DDP valendo 80 volts, todo mundo está com 80 volts. Beleza? Então a gente vai lá, agora como se fosse uma questão aberta. Eu sei que é um teste, mas você começa indicando assim. No R igual a 10 ohms, 2 pontos.
Se for uma questão aberta, o examinador vai saber que você está trabalhando no R de 10 ohms. Você aplica URI nesse R de 10 ohms. U é 80 por quê? É o mesmo. Então eu posso pegar o mesmo valor de U em todo mundo. O R é 10. E o I? 8 amperes. Consegui o valor da corrente. Agora eu venho nesse resistor último aqui, ó. Como eu não tenho o valor dele, eu escrevo no R, dois pontos, URI. A DDP, ou também chamada de tensão elétrica, U de 80, é igual a quem? A R, e o I é 16. Quem que multiplica 16 para dar os 80? Vocês vão passar o 16 dividindo, fazer a continha, 5 ohms. Então, pessoal, eu tenho uma DDP constante de 80 volts que eu consegui calcular num deles, tá? E eu fiz URI em cada um. Então a resposta seria 8 amperes e 5 ohms. Isso está na alternativa A. Vamos lá, pessoal. No circuito elétrico representado na figura abaixo, nós temos uma associação de resistores, tá? Com 3 valores de resistências elétricas e uma DDP, que eu já vou explicar aí. A potência dissipada no resistor 1. Potência no resistor é chamada de dissipada, lembrando, porque ela libera calor. Então qualquer potência em resistor é dissipada. É a mesma coisa que ele falar, calcule a potência no R1. Então ele fala potência dissipada para ficar mais bonito, porque é liberada na forma de calor. E ele fala que a diferença de potencial VA menos VB, potencial de A menos o potencial de B, quer dizer, diferença dos volts, a gente chama de U, é de 33 volts, conforme o enunciado aí. Ele quer a potência no resistor 1. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é calcular correntes DDPs, e veja que agora ele misturou um paralelo aqui, ó, de 6 com 6, com um resistor de 8. Então vamos lembrar aqui. A corrente elétrica que entra pelo ponto A é I. Quando a corrente elétrica entra por esse ponto A, por que ela entra? Porque ela vem do gerador. Ah, isso aqui é um gerador? É, pessoal. É uma tomada, tá? Tá aqui, ó. Quando ela entra pelo ponto A, ela chega aqui, ela vai se dividir em duas. Quem está passando por cima? O I2. Quem está passando por baixo? Cuidado. Ela vai se dividir porque isso aqui é um paralelo. I2 porque é o resistor 2. Então aqui eu vou chamar de I3 porque é o resistor 3. Ah, e essa aqui não podia ser o I1? Podia. É o I1. Ah, professor, mas essa corrente I vem do gerador, é a corrente total. Sim, então ela é a corrente que passa no resistor 1. O que mais eu posso fazer? Nada, porque esses 33 volts estão aplicados aos 3. Então eu não sei quanto tem nesse, eu não sei quanto tem nesse, por isso que a gente faz a associação. A hora que eu fizer a associação, eu vou fazer esse paralelo primeiro. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Saindo do ponto A, o resistor 1 continua de 8 ohms. Até aqui no ponto B, que a gente vai ter que ligar esse paralelo desses dois aqui. Então eu vou ter que fazer um paralelo. O que a gente aprendeu? Que no paralelo é a soma dos inversos. Como eu tenho 2, 1 sobre o primeiro resistor mais 1 sobre o segundo. 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3, 1 sobre R4, somados. Então aqui vai ficar 1 sobre o R2, 1 sobre o R3. Como fica esse paralelo? 1 sobre 6 mais 1 sobre 6, 2 sobre 6. Daí vocês vão multiplicar em cruz, 2RP igual a 6 vezes 1, RP igual a 3 ohms. Como eu juntei esses dois em um só, eu associei o equivalente deles aqui, ó. Esse é o R do paralelo que vale quanto? 3 ohms. Agora, a corrente elétrica que está passando aqui, que era o I igual ao I1,
não se divide mais, já que eu fiz a equivalência, juntei esses dois em um só, eu estou juntando essas duas correntes em uma só. Então continua essa mesma corrente I. Então, pessoal, o que eu tenho agora entre A e B? Eu tenho um resistor equivalente da próxima associação. Eu tenho um resistor equivalente da série, que seria 8 mais 3, porque na série é só somar, né? 11 ohms. Cuidado, não me troca série com paralelo, tá? Aqui a gente faz a soma dos inversos, aqui a gente faz a soma direta. Pessoal, toma cuidado. A DDP aqui é 33, ó. Agora sim, de A até B eu juntei todos esses resistores em um equivalente. Eu posso usar URI aqui e calcular esse I. Esse I de baixo é o mesmo de cima? Sim, porque numa série a gente mantém o mesmo I até o fim. Então se eu fizer U igual a RI aqui, URI, eu estou usando o R da série. Estou usando essa resistência desse resistor com 33 volts, 11 ohms. Aí eu acho essa corrente I, que é 3 amperes. Achando essa corrente I, pessoal, eu vou voltar com ela aqui no R1, calcular essa DDP. Aí eu vou fazer a potência π nele. Poderia fazer aqui também. Tá? Então eu vou voltar no R1 igual a 8, calcular a DDP dele e fazer π nele. Eu vou refazer esse circuito na próxima lousa. Não tenham preguiça. Vai associando os resistores e desenhando as passagens. Não pula daqui para cá direto. Uma que se eu for corrigir uma próxima prova de vocês, depois que a gente voltar, né, eu não vou aceitar. E outra, que o examinador de uma questão aberta também não vai aceitar no vestibular. Ele quer saber quais as passagens que vocês estão fazendo. Então vai associando os resistores e mostrando, tá? Eu já volto aqui na próxima lousa. Então, pessoal, o que a gente tinha? Já calculado que esse I era 3. Então agora a gente vai calcular essa DDP aqui, que é a DDP do resistor 1. Tem a DDP do paralelo aqui, tá? Essa DDP do paralelo, né? Se a gente pegar o I, que era 3, e fizermos RI, vai dar 9 volts. Aqueles dois recebem 9 volts cada um. Então você pode pegar esse 9 volts desse paralelo, voltar naqueles dois separados com 9 volts e achar cada corrente, a I2 e a I3. Mas como ele pediu a potência aqui, eu vou fazer R1 vezes I. RI. Então essa DDP1 é 8 vezes 3, que dá 24 volts nesse resistor. E 24 com 9 aqui daria os 33 volts total. Por que 9 aqui? RI, o I é 3, ó. RI, 3 vezes 3, 9 volts. Π. Π no resistor 1, DDP1, resistor 1, DDP1. A corrente é I. Então por isso que eu deixei I aqui. Então a minha potência do resistor 1 seria 3 vezes 24. 3 vezes 4, 12 vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 72 watts de potência dissipada nesse resistor 1. Beleza, moçada? A gente volta depois do intervalo aí para tirar algumas dúvidas de vocês, tá?